E hoje vamos iniciar essa série de 3 mensagens com uma pregação que o título é Não Basta Amar. Não basta amar. Tem muita gente que ama mesmo, de verdade, mas não sabe demonstrar esse amor. No livro 30 Semanas de Experiência com Deus, do pastor Hildebrando, ele tem uma frase em uma das experiências que ele sugere para nós termos com Deus, na página 69, que diz assim: uma das coisas que eu tenho notado, Hildebrando, como pastor, na minha convivência com aconselhamento, com famílias, com casais, é que somos muito ruins em comunicar o amor e deixar isso claro para o outro. A gente ama mesmo de verdade, mas na prática, na hora de colocar isso em prática, na hora de comunicar esse amor, nós somos muito ruins. E às vezes, com medo de parecer clichê, de ser, repetitivo, de cair no mesmo, a gente nem fala palavras como eu te amo, porque é um clichê. Eu não vou dizer isso, parece que eu estou sendo obrigado a dizer eu te amo. E às vezes é tudo que o outro precisa ouvir. Não basta amar. A gente precisa comunicar esse amor. Porque o outro não sente o amor que você tem aí guardado por ele. Ele vai sentir o amor que você comunica para ele. E eu quero ler um texto para vocês, da palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 2, do versículo 8, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Talvez você esteja se perguntando, o que é que esse texto tem a ver com experimentar Deus na relação familiar, com saber se expressar e comunicar o amor. E aí eu respondo para você: Deus não somente nos amou, mas deixou isso claro. Claro. E é por meio da graça de Deus. Alex, tu pode mudar um pouquinho? Parece que está me incomodando um pouco minha voz. E pela graça de Deus que nós experimentamos e entendemos esse amor que Ele tem por nós. É por meio da graça que Ele nos amou primeiro, que Ele veio até o nosso encontro, nós sendo ainda pecadores. Foi pela graça que Ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de homem, de servo, morreu morte de cruz, por amor a mim, por amor a você, a todos nós. A graça de Deus é esse amor encarnado. A graça de Deus é uma das formas que Deus tem de comunicar esse tão grande amor na minha vida e na vida da senhora, nas nossas vidas. É por meio da graça de Deus que Ele comunica, porque eu não sou merecedor, nenhum de nós somos merecedor desse amor, mas Deus, por meio da sua graça, Ele nos enxerga, Ele nos percebe no meio da multidão, Ele vai lá, toca na gente e acolhe, restaura a nossa vida, dá uma proposta de recomeço em tantas áreas da vida da gente. Graça de Deus é esse amor encarnado. Todo mundo entende isso? Que graça é amor imerecido, é favor imerecido, que nós não merecemos esse amor, porque somos pecadores, mas por meio da graça Ele nos amou primeiro e nos salvou. Todo mundo entende que graça é amor encarnado? Então deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você acredita que é salvo não pelas suas obras, não porque você merece,
mas pelo amor de Deus na sua vida? Se nós recebemos esse amor assim, então precisamos comunicar esse amor para frente, inclusive dentro das nossas relações familiares. Jesus conta uma parábola do servo que foi perdoado. O servo devia um valor, uma dívida impagável ao seu senhor. E quando chegou diante desse senhor, o Senhor perdoou a vida daquele servo. Mas ele, quando saiu desse encontro, ele encontrou esse servo que foi perdoado, encontrou uma outra pessoa lá na frente, que devia infinitamente menor para ele. E ele não foi capaz de perdoar aquela outra dívida. Ele recebeu perdão, ele experimentou, ele conheceu o perdão, mas não foi capaz de perdoar o outro. Ele conheceu o amor, mas não foi capaz de comunicar esse amor. Ele não aprendeu a amar. E eu repito para vocês, não basta a gente amar, precisa comunicar, está claro esse amor na vida do outro. E como podemos comunicar esse amor? Como podemos fazer isso? Na minha última pregação, chegou um irmão da igreja e disse: Cláudio, eu entendi a tua pregação, foi forte, vou para casa hoje mexido com ela, mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu saio daqui dessa porta e eu consigo, na minha vida, implantar o reino de Deus da forma como o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã? E eu digo para esse irmão, é mais ou menos assim como a gente vai ver agora. Como podemos comunicar esse amor? Como? E eu quero puxar 3 características da graça de Deus para as nossas relações também. Primeiro, enxergue o outro. Perceba o outro. Não é só ver o outro dentro de casa, saber que o outro está ali, é enxergar. Perceba a diferença entre perceber, enxergar o outro e saber que o outro está ali no outro cômodo. É totalmente diferente. Por meio da graça, Deus nos enxerga no meio da multidão, no meio da bagunça, no meio do barulho. Deus vai lá e nos enxerga. Deus sabe quem eu sou. Ele me percebe aonde quer que eu esteja. Em Lucas capítulo 19, a Bíblia Sagrada conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu. Cobrador de impostos. O cobrador de impostos, naquela época, era uma pessoa rejeitada. Era uma pessoa não querida. Era uma pessoa considerada traidora do seu próprio povo. Era uma pessoa ignorada, invisível. E o texto de Lucas, capítulo 19, diz assim: quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para si, chegou Mateus. Mais ou menos assim, Vitor, no meio daquela multidão todinha, um monte de gente, aí Jesus olha para Vitor, para o coração de Vitor, para a alma de Vitor, e sabe exatamente quem ele é, sabe exatamente quem você é, o que é que está passando aí no seu coração. Às vezes a gente tem a sensação de que a gente está sozinho, mas Deus está olhando para você e dizendo assim: desce daí, desce daí. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce daí. Ele entrou na casa de Zaqueu. Ele sentou na mesa. Interessante essa passagem, né? Porque Jesus não só amou Zaqueu, mas ele provou o seu amor. Ele comunicou o seu amor de forma clara para Zaqueu. Ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, eu te vejo aí onde você está. E eu digo mais para você: você é importante para mim. Você é importante para mim. Desce daí, porque hoje eu quero sentar na mesa contigo.
Eu te convido para um relacionamento comigo. E mesmo sabendo quem era Zaqueu, cobrador de impostos, rejeitado pelo povo, considerado traidor, pecador, injusto. Desce daí. Desce daí, Cláudio. Mas, Senhor, eu não sou digno desse relacionamento, de sentar na mesa com o Senhor. Desce daí. Não é porque você é digno, não. Não é porque você é digna. Eu quero derramar a minha graça na tua vida. E por meio da minha graça, eu quero que você experimente o meu amor. Desce daí. Você é importante para mim. No livro 30 Semanas de Experiência com Deus, pastor Hildebrando escreve um texto que diz: a certeza que nós somos amados e a segurança que somos amados nos deixa tranquilos para vivermos em paz e construirmos uma relação sossegada com quem amamos. A certeza que nós somos amados nos deixa tranquilos, em paz, para construir essa relação com quem nós amamos. Quem é o Zaqueu lá da sua casa? Que você precisa dizer: ei, sai daí desse esconderijo, desse lugar invisível. Senta aqui na mesa comigo. E talvez essa pessoa diga: não, mas sabe o que é? Eu não sou digno, eu não me sinto digno. Eu fiz algo errado, eu estou com vergonha de sentar na mesa contigo. Aí você vai dizer: você é importante para mim. Desce daí. Eu estou te enxergando. Eu estou percebendo quem você é. Eu estou percebendo as suas lutas. Eu estou percebendo aí, sabe, a tribulação que você tem, os seus conflitos no coração, seus conflitos com sua identidade, seu conflito existencial, seu conflito com a vida. Sabe, filho, sai desse quarto, vem para a mesa comigo. Sabe, mãe, deixa desse lugar aí, está se sentindo sozinha, faz tempo que nenhum dos teus filhos liga para ti. Vem sentar na mesa comigo, mãe. Vem experimentar essa graça de Deus que um dia eu experimentei na minha vida. Mas porque eu entendi essa graça na minha vida, eu quero repassar também essa graça para a tua vida, filho, filha, mãe, pai, vó, marido, esposa. Quantos relacionamentos conjugais, o marido e a esposa não estão juntos? A pessoa se sente isolado. Vem para cá, senta na mesa comigo. Vamos caminhar juntos. Portanto, meus irmãos, quando você chegar hoje em casa e tiver lá na sua família, pare. Olhe nos olhos de quem está dentro da sua casa. Olhe nos olhos. Perceba o outro. Sabe o que é perceber o outro? De forma prática. Perceber o outro é saber qual é o gosto do outro. O que é que o outro gosta de comer? Sair daqui, eu vou comprar sorvete da São Paulo, chocolate... Não, é um chocolate que tem pistache dentro, de Dubai, porque a minha esposa adora esse sorvete. É perceber o outro. O outro gosta de caminhar na beira do mar, ali na prainha, no calçadão da beira-mar. Não vem para o culto hoje de noite, não. Chama o outro para caminhar à beira-mar hoje à noite, sentir aquela brisa, aquele vento. E comunica. Olha, eu estou aqui com você porque eu te percebo. Eu te enxergo e você é importante para mim. Está faltando isso em nossas relações? Vamos agir com graça dentro de casa e enxergar o outro e dizer: sai daí, eu te enxergo, você é importante para mim. Diga quantas vezes for necessário, diga até o outro se cansar: eu te amo,
Eu vejo você, eu quero estar na mesa do relacionamento com você, porque você é importante para mim. Porque eu escolhi te amar acima de todas as coisas. Sabe por que a gente tem que ser intencional e claro nessa comunicação? Porque o amor não comunicado, ele vira ausência. Quando você sente amor, mas quando você não comunica amor, vira ausência. Vira ausência. Nas experiências de aconselhamento entre casais, e eu digo isso porque está no livro 30 Semanas de Experiência com Deus, pastor Debrando disse que é muito comum aconselhar um casal e um dos pares não se sentia amado e o outro dizia, mas eu amo com toda a minha força, todo o meu coração. Mas a pessoa não sabe comunicar. E o outro não consegue se sentir amado. Bora comunicar? 2. Acolha e ofereça segurança. A graça nos acolhe como nós somos e nos dá a segurança de que somos amados. Me diga uma coisa, você é amado por Deus porque você é bonzinho? Porque você faz por merecer? Porque você dá o dízimo e a oferta? Porque você ora todos os dias, lê a Bíblia todos os dias? Porque você sai daqui e compra uma cesta básica para dar para alguém? Porque você participa da associação Voar e ajuda essas crianças? Claro que não. Claro que não. Na Bíblia, em Marcos capítulo 5, a Bíblia Sagrada conta a história da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava há 12 anos com hemorragia, com fluxo de sangue. Ela tinha sido rejeitada pela religião, pela igreja que ela frequentava, pela sociedade, pela família, porque ela era considerada impura. Você tem ideia, o lugar que ela sentava, outra pessoa não podia sentar nesse lugar, depois que ela se levantasse. Porque esse lugar era considerado impuro. Impuro. Mas quando ela toca em Jesus, Marcos capítulo 5, olha o que diz o texto. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Interessante que os discípulos, olharam para Jesus e disseram, Senhor, quem tocou em teu manto? Olha essa multidão aqui, apertando a gente, empurrando a gente para lá, para cá. E o Senhor pergunta, quem foi que tocou no Senhor? Aí Jesus insiste, olha para aquela mulher e pergunta, quem tocou em meu manto? No versículo 34, Jesus chama ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Interessante que Jesus poderia apenas ter curado aquela mulher, não poderia? Poderia. Estava no meio da multidão, todo mundo empurrando ali, um outro. Uma pessoa tocou, Jesus sentiu que dele saiu do poder. Ele ia para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Ele estava numa missão. Não, já curei aqui, vou continuar. Mas Jesus para acolher aquela mulher que há 12 anos estava com um fluxo de sangue e era rejeitada por todos. Jesus para acolher. E ao chamar ela de filha, Jesus dá a segurança que ela era amada. Ao chamar ela de filha, Jesus dá dignidade a ela, dá identidade. Você não é uma qualquer, não. Você não está no mundo aí perdido. Você é meu filho, você é minha filha, sabia disso? Essa graça de Deus, meus irmãos, me constrange todos os dias. Deus me chama de filho, mesmo não sendo merecedor. Essa é a graça de Deus sobre a minha vida, que me dá identidade, que me dá a segurança que eu sou amado. Sabe que eu tropeço, e tropeço várias vezes.
E Deus, todas as vezes que eu tropeço, olha para mim e não diz, tu é um vacilão, né, Cláudio? Não. Ele olha para mim e diz, filho, vem cá, deixa eu te ajudar a se levantar. Isso não é amor, gente? Isso é amor profundo de Deus por nós. Jesus nos chama constantemente a esse relacionamento. Jesus não só amou aquela mulher, mas Jesus comunicou o seu amor de forma muito clara para ela. Todos nós nos sentimos felizes, seguros emocionalmente, quando crescemos num lar, numa casa, onde oferece acolhimento e a segurança que nós somos amados. A segurança. Já prestou atenção que algumas gerações atrás, a gente educava os nossos filhos muito através do medo? Se você não tirar nota boa, é quase assim, eu vou lhe amar menos. Será que ainda existe isso hoje, nos dias de hoje? Se você não tiver aquela performance, eu vou lhe amar menos. Se você não se comportar dessa forma, como eu estou desenhando, colocando dentro da caixinha para você se comportar, eu vou lhe amar menos. Talvez não seja essas palavras, né, que a gente fala hoje, eu vou lhe amar menos, mas talvez a comunicação seja essa, que se os nossos filhos não se comportar como a gente está desenhando, como a gente quer que ele se comporte, que ele entre na fila indiana, um atrás do outro, bem direitinho, talvez eu não vá amá-lo, ou saber comunicar o amor. Ele só vai entender que ele é amado se ele entrar na fila indiana, se ele se comportar dentro daquela caixinha de comportamentos, Meu povo, não existe família perfeita. Não existe família perfeita. A família da gente não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas ela precisa ser um lugar seguro. As pessoas que estão lá em casa, as pessoas que estão lá na sua casa, seu cônjuge, seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe, ela precisa ter a segurança, eles precisam ter a segurança que eles são amados. Que eles são amados. Para poder crescer emocionalmente saudáveis. Portanto, ainda hoje, quando você chegar em casa e tiver com os seus, dá um abraço bem apertado e segura esse abraço. Segura esse abraço. Qual foi a última vez que você deu um abraço bem apertado no seu filho, na sua filha? Sabe, bem apertadinho. Se for adolescente, vai dizer, tá bom, pai, para. Mas tu puxa ele ainda, continua dando esse abraço. E na tua mãe? E chegar no ouvido assim, e dizer assim para o outro, esse abraço é para você ter certeza que você é amado por mim. Nossa, gente. Será que a gente está correndo atrás de tanta coisa na vida e está esquecendo do essencial, que são as pessoas? A gente precisa dar segurança para as pessoas que estão dentro de casa. Dizer para essas pessoas de forma clara, comunicar de forma clara que elas são amadas, e mesmo quando elas tropeçarem, quando elas errarem, a gente não agir feito um juiz condenando a vida, expulsando dentro de casa, mas a gente abraçar e dar a segurança que aquele erro não define aquela pessoa diante da gente. Da mesma forma que os nossos erros não nos definem diante de Deus, porque a sua graça é maior do que os nossos erros. Escute sem interromper.
Escute sem interromper. Gaste tempo. Gaste tempo com seus filhos pequenos. Quem tem filho pequeno, gaste tempo com seus filhos pequenos. Vá na reunião de escola, vá sabe, nesses eventos de apresentação que tem de escola. Vai ver o futebol, vai ver a dança, que passa tão rápido. Passa rápido e a gente não pode voltar no tempo, a gente não tem esse poder, e quando a gente vê, passou. Passou. Demonstre, comunique amor. Faz um bilhetezinho, compra algo, sabe, que é característico da pessoa, perceba a pessoa gosta disso aqui, eu vou comprar, sabe, esse chocolatezinho aqui de R$2, porque é o que a pessoa gosta, e vou escrever aqui, isso é para dizer para você que eu te amo. Não esquece hoje que eu te amo, e está lá um chocolatezinho de R$2. Custa isso? Mas, repito, a gente corre atrás de conquistar tantas outras coisas, mas esquece do essencial, que são pessoas. A gente já aprendeu a dar ré em foguete, mas a gente não aprendeu a chegar no coração da outra pessoa. Como a gente erra com isso, meu povo. Jesus não só amou aquela mulher, mas a Zaqueu e a mulher do fluxo de sangue. Mas ele comunicou esse amor de forma muito, muito clara. Terceiro, restaure e recomece quantas vezes for necessário. Eu sou apaixonado por essas histórias de restauração, de recomeço na vida, sabe? Pessoas que chegaram no fundo do poço e Deus, com sua graça e misericórdia, fizeram essas pessoas, um recomeço na vida dessas pessoas. Eu sou apaixonado. Deus é especialista em fazer novas todas as coisas em nossas vidas, sabia? Em João capítulo 21, a Bíblia relata a história de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes. Pedro feriu a relação com Jesus. Criou distância, vergonha. Mas interessante que, após a ressurreição de Jesus, Jesus volta a aparecer para os seus discípulos, e na terceira aparição de Jesus, Jesus aparece para os seus discípulos na praia, eles estavam ali querendo pescar peixe e tal, e Jesus diz, lança a rede agora do lado direito aí, que vai dar certo, e eles lançam essa rede e pegam peixe, olham para a praia e vê uma fogueira lá com um pouquinho de peixe e pão. Jesus chama e diz, traz os peixes aí que vocês pegaram agora nessa pescaria, vem para cá, junto comigo. Jesus faz uma refeição com Pedro, que negou ele 3 vezes. Está entendendo? Jesus chama para a relação. Eu acho assim, se fosse eu, ou se fosse você aí, o que a gente ia fazer? Eu acho que eu ia chegar assim e dizer, vem cá. A gente já vem caminhando há bastante tempo. É sério mesmo que tu me negou 3 vezes? Senta aí, que tu vai ouvir aí umas coisas boas agora. A graça de Deus é totalmente diferente dessa lógica. E Jesus chama primeiro para a relação com ele. Vem para cá, vai, pega os peixinhos aqui, vamos sentar aqui, vamos aproveitar essa fogueira, vamos botar aqui mais pão aqui nessa fogueira, mais peixe, vamos sentar, vamos conversar. Depois dessa conversa, no versículo 9 e 10 de João, capítulo 21, diz assim, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as águas, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Aí logo depois, no versículo 15, Jesus diz assim, depois que comeram, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? 3. Parece ser assim, sabe? Tu errou comigo 3 vezes? Eu vou te dar algo novo também 3 vezes.
Eu vou reconstruir, eu vou te dar propósito. 3 vezes. Tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus não só amou Pedro, mas Jesus soube comunicar esse amor na vida de Pedro. Relacionamentos saudáveis, meu irmão, não são aqueles que não erram. São os que sabem reparar o erro no meio do caminho. Porque erro todos nós vamos cometer. E se quando o outro errar na nossa vida, a gente apenas cancelar o outro e cortar o outro da vida da gente, a gente vai caminhar nessa vida sozinho. Porque nem o outro vai querer caminhar com a gente, porque a gente também vai errar muitas e muitas vezes com o outro. Não existe amor sem recomeço. E também não existe recomeço sem gesto. Portanto, quando você chegar em casa, durante toda essa semana, lembre-se de dar o primeiro passo. Por que, Cláudio, sou eu que tenho que agir? Por que não pode ser o outro a dar o primeiro passo? Porque sou eu que tenho que dar o primeiro passo. Porque foi isso que Jesus fez por você e por mim. Ele tomou a iniciativa. Foi Deus que chegou para perto da gente. Foi Deus que nos amou primeiro. E é assim que Ele nos chama a fazer também com o outro. Você recebeu o amor de Deus? Você foi perdoado por Deus? Ele te chama também para amar o outro. E para perdoar o outro. E para servir o outro. E para dar suporte ao outro. E para amar o outro como Ele mesmo o amou. Não basta amar. A gente precisa comunicar esse amor. E todas as vezes que durante essa semana você se propor a comunicar esse amor, talvez, você sinta um aperto na garganta, um incômodo para você demonstrar esse amor. Poxa, eu estou há tantos anos sem demonstrar. Às vezes é difícil a gente deixar claro esse amor, quando a gente perde, sabe, esse elo, perde essa... Como é que faz isso para um pai que a gente não fala há tanto tempo, com a mãe, com um parente, com um filho que já perdeu esse elo? Deixa quieto, não vou mexer nisso. Deus nos chama para uma experiência com Ele dentro das nossas relações familiares. E a gente pode passar essas 3 semanas que a gente vai falar muito sobre isso, dando ouvido de mercador, deixando só passar, ou nos sentir incomodados pelo Espírito Santo e agir, e a enxergar o outro dentro de casa, perceber o outro, perceber seus gostos, suas dores, sabe, de chegar junto, de demonstrar o amor, comunicar o amor para o outro, fazendo ele perceber que a gente enxerga, que a gente sabe que ele está ali, sabe das suas dores, sabe dos seus gostos, sabe dos seus sonhos, em acolher o outro, mesmo o outro não tendo um comportamento, as atitudes que a gente gostaria que ele tivesse, e a restaurar essa relação, a dar segurança, a dizer: eu te amo, filho, porque você é meu filho, acima de tudo, e não por aquilo que você faz ou deixa de fazer.